O texto que escolhi, no qual o meu irmão já leu, Salmos 38, fala sobre ansiedade. Salvo engano, versículo 6, Salmos 38, diz assim a palavra do Senhor: estou encurvado e muito abatido, ando lamentando todo o dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou muito fraco e muito quebrantado. Tenho rugido por causa do sossego, do desassossego do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, versículo 9, e o meu gemido não te é oculto. Vou repetir somente o versículo 9. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. Em outras traduções, ele está dizendo: Senhor, diante de ti está todo o meu anseio, a minha ansiedade, e o meu gemido não te é oculto. Ter ansiedade é algo que todo homem, toda mulher precisa ter. O que tem acontecido ultimamente é a ansiedade exacerbada, descontrolada. Quando eu projeto uma viagem, não é ruim estar ansioso porque eu irei ver alguém que amo ou alguém que gosto muito. O problema é que, na maioria das vezes, nós perdemos o controle da ansiedade e ela começa a nos controlar. Ela nos dá logo quando a ansiedade é desacerbada. Eu estou falando de ansiedade em um nível alto. Ela nos dá logo 3 tipos de pensamento: o pensamento catastrófico, o pensamento generalizado e o pensamento seletivo. O pensamento catastrófico é quando tudo que me apresenta risco, eu faço com que isto seja gigantesco e pareça que eu não vou resolver. São pensamentos catastróficos, que vêm de catástrofe, e eu acho que vai acontecer uma desgraça e é insolucionável aquele problema. E isto é consequência, pensamento catastrófico é consequência de uma ansiedade exagerada. Às vezes a pessoa está dentro do elevador, o elevador para e falta energia. Um pensamento normal seria: vou ligar para alguém e ver o que aconteceu. Mas um pensamento catastrófico, alguém começa a pensar: vou morrer aqui, ninguém vai ouvir minha voz. O pensamento generalizado, às vezes o rapaz namora com a moça termina com ele. Ao invés de ele de pensar: não deu certo, vou arrumar outra, o pensamento generalizado, ele começa a dizer assim: ninguém mais me quer, sou um coitadinho. E ele começa a se deprimir. Pensamento generalizado. Pensamento seletivo, ele não consegue enxergar os pontos positivos, ele só consegue enxergar pontos negativos. Ele tira 9 em uma prova e ele se reclama. Ele não entende que aquele 9 é uma nota boa, ele queria tirar um 10. Ele só vê o lado ruim das coisas. Isto é um pensamento seletivo, catastrófico, generalizado e seletivo, consequência de uma ansiedade desagradável. Mal do século, e eu fico perguntando se é o mal do século 21 apenas, irmão Anailton, porque a palavra do Senhor nos diz no livro na carta de Paulo aos Filipenses, Paulo vai falar de ansiedade. Então isso nos permite pensar que a ansiedade já é um mal da época de Cristo, porque o próprio Cristo também fala disso. Já havia ansiedade desacerbada, descontrolada. O problema é que quando esta ansiedade toma conta do homem, vai trazer a ele pensamentos de incapacidade. Ele começa a se achar incapaz, irmão Anailton. Ele às vezes faz uma boa prova, mas ele se autodestrói dizendo: eu não sou ninguém. Começa sobre ele a síndrome do coitadismo. Ele começa a se deprimir.
e ficar preso dentro das suas faculdades mentais. E aí Paulo vai falar na carta aos Efésios, quando ele diz assim: usem o capacete que protege a mente. Ele está dizendo assim: porque isto vos protegerá, Paulo está dizendo, dos dardos inflamados do maligno. E o que são dardos inflamados do maligno? Segundo alguns escritores, segundo alguns pastores, dardos inflamados do maligno são pensamentos diabólicos, são pensamentos pessimistas e ruins. Isto na visão de alguns pregadores e pastores. Às vezes você está em casa normalmente e vem pensamentos horríveis, e isto são pensamentos, dardos inflamados do maligno. É o que alguns escritores e pastores diagnosticam como dardos, flechas do diabo no campo da mente. Em Tiago, no capítulo 1, diz assim: começa o pecado do homem na mente, desce para o coração e depois ele vai consumando o pecado. Ninguém peca involuntário, e pode acontecer até que nós venhamos a pecar acidentalmente, isto é fato. Nós pecamos acidentalmente, mas há alguns pecados que começam no campo da mente, desce para o coração, e o homem diz amém, ele quer cometer aquele pecado. Alguns pastores, e eu acredito que sim, por que o homem está normal e de uma hora para outra ele se torna agressivo, ele começa a desandar naquele projeto que ele projetou para ele mesmo? O diabo está setando, atirando setas para destruir, e ele faz de alguns probleminhas um problemão. A gente pode ver isso até no comportamento dos discípulos, irmão Anailton, quando eles estão em alto mar e as ondas, a tempestade os ameaçava e eles estavam temerosos. E de repente Jesus vem caminhando sobre as águas, mostrando para eles que aquilo que era um grande problema para eles estava debaixo dos pés de Jesus Cristo. Aquilo que tem amedrontado você, que tem te ameaçado e tem falado que vai te destruir, está sobre os pés de Jesus. Quando você dá muita ênfase ao teu gigante, ao problema que você está vivendo, você diminui o Senhor. Você está dizendo que o Senhor não é capaz de resolver aquilo, que o Senhor não vai conseguir solucionar aquilo que você tem passado. É interessante, porque quem tem promessa de Deus tem que viver as promessas para depois morrer. O que nós conhecemos e entendemos é que alguns homens têm se prendido em alguns traumas, em algumas percas. Às vezes, irmão Anailton, alguém está sofrendo tanto com a mágoa dentro do coração por algum mal que foi feito a esta pessoa. Ela não consegue liberar o perdão, e você sabe que a raiz da palavra perdão é de perca. Eu tenho que perder para ganhar. Quando alguém está aborrecido com outra pessoa, a primeira coisa que ela quer fazer é se distanciar, se isolar. É um comportamento do ansioso desacerbado e princípio de depressão, é que ele quer se isolar. Ele quer ficar afastado de tudo e da sociedade. Ele é antissocial, ele não consegue ficar no meio das pessoas. É uma das características do ansioso desacerbado, início de depressão. Ele se afasta de tudo, enquanto ele deveria, segundo os estudiosos e a própria Bíblia, se aproximar, se reconciliar com aquela pessoa que o machucou, com aquela pessoa que o feriu. E ao invés de se reconciliar, ela se afasta e se isola, e fica presa em seus pensamentos, e fica presa nos seus labirintos da mente. E se ela não conhecer a palavra, ela vai para uma angústia tão grande, e o diabo diz a ela: agora não tem mais jeito, a única solução é tira a tua vida. E muitas pessoas têm caído nessas armadilhas do diabo. Mas o nosso Deus é o Deus da providência, é o Deus da solução. É interessante